Capítulo 4 A ressurreição de Jesus. O que não podemos saber. Dou muitas palestras pelo país todos os anos, não apenas em colégios e universidades, mas também em organizações cívicas, escolas religiosas e igrejas. Quando sou convidado para falar em uma escola ou igreja evangélica conservadora, quase sempre é para um debate público a ser travado com o estudioso conservador evangélico sobre algum tópico de interesse mútuo, como os historiadores podem provar que Jesus ressuscitou, ou temos o texto original do Novo Testamento, ou ainda, a Bíblia explica de forma adequada por que existe sofrimento. Por motivos óbvios, esse tipo de plateia tende a estar menos interessada em ouvir o que eu tenho a dizer do que em ver como um estudioso de sua própria convicção religiosa pode reagir a minhas opiniões e refutá-las. Entendo isso e realmente gosto desses eventos. Os debates tendem a ser vívidos, e as plateias são quase sempre receptivas e afáveis, mesmo que pensem que sou um porta-voz perigoso do lado negro. Em igrejas mais liberais e ambientes seculares, costumo ter carta branca e um público mais receptivo, ávido para ouvir o que os estudiosos têm a dizer sobre a história da religião cristã primitiva e sobre o Novo Testamento de uma perspectiva histórica. Nesses contextos, eu geralmente falo sobre o Jesus histórico, apresentando a visão resumida no capítulo anterior, de que Jesus é mais bem entendido como um profeta apocalíptico que previa a intervenção de Deus em breve nos assuntos humanos para derrubar as forças do mal e estabelecer um reino do bem aqui na terra. Como vimos, essa visão não era exclusiva de Jesus, mas podia ser encontrada nos ensinamentos de outros judeus de mentalidade apocalíptica da época. Quando dou palestras desse tipo, sou abordado de forma regular e constante com duas perguntas. A primeira é: se essa visão é amplamente aceita entre os estudiosos, porque nunca a ouvi antes? Temo que essa pergunta tenha uma resposta fácil, mas perturbadora. Na maioria dos casos, minha visão sobre Jesus é semelhante à ensinada, com variações aqui e ali, é claro, a candidatos ao ministério nos seminários das principais confissões, presbiteriana, luterana, metodista, episcopal e outras. Então, por que os paroquianos nunca a ouviram antes? Por que seus pastores não falaram? E por que os pastores não falaram? Não sei ao certo, mas, a partir de minhas conversas com seminaristas, penso que muitos pastores não queiram causar polêmica, ou não pensem que suas congregações estejam prontas para ouvir o que os estudiosos estão dizendo, ou não pensem que suas congregações queiram ouvir. Por isso não falam. A segunda pergunta é um tanto mais desafiadora em termos intelectuais. Se outros judeus ensinavam essa visão apocalíptica no tempo de Jesus, então, por que Jesus? Porque Jesus deu início ao cristianismo, a maior religião do mundo, enquanto outros professores apocalípticos foram esquecidos pela história? Porque Jesus teve êxito onde outros fracassaram? É uma bela pergunta. Às vezes a pessoa que pergunta pensa que existe uma resposta óbvia, isto é, Jesus deve ter sido singular e completamente diferente de todos os outros que proclamaram essa mensagem. Ele era Deus, e os outros eram humanos, por isso é claro que ele começou uma nova religião, e aqueles não. Por essa linha de pensamento, a única maneira de se explicar o enorme sucesso do cristianismo é acreditar que Deus realmente estava por trás de tudo. O problema dessa resposta é que ela ignora todas as outras grandes religiões do mundo. Vamos dizer que todas as grandes religiões de sucesso no mundo vêm de Deus e que seus fundadores foram Deus. Moisés era Deus. Maomé. Buda. Confúcio. Além disso, a rápida disseminação do cristianismo pelo antigo mundo romano não é necessariamente um indicativo de que Deus estivesse do seu lado. Aqueles que dizem isso deveriam pensar de novo sobre outras religiões de nosso mundo. Para dar apenas um exemplo, o sociólogo Rodney Stark demonstrou que, durante seus primeiros 300 anos, a religião cristã cresceu a uma taxa de 40% por década. Se a cristandade teve início com um grupo relativamente pequeno no século I, mas tinha cerca de 3 milhões de seguidores no começo do século IV, isso é um aumento de 40% a cada 10 anos.
Para Stark, o impressionante é que esta é a mesma taxa de crescimento da Igreja Mórmon desde seu início no século XIX. Assim, será que os cristãos de denominações mais tradicionais que pensam que Deus deve ter estado por trás do cristianismo ou este não teria crescido tão rápido quanto cresceu estão dispostos a dizer o mesmo da Igreja Mórmon, que de fato tendem a não apoiar? E então ficamos com nossa questão: o que tornou Jesus tão especial? De fato, como veremos, não foi sua mensagem. Esta não teve lá muito sucesso de maneira alguma. Em vez disso, contribuiu para que Jesus fosse crucificado, o que com certeza não é um marco de sucesso espetacular. Não, o que tornou Jesus diferente de todos os outros que divulgavam mensagem semelhante foi a afirmação de que ele ressuscitou. A crença na ressurreição de Jesus mudou absolutamente tudo. Não se dizia tal coisa de nenhum dos outros pregadores apocalípticos do tempo de Jesus, e o fato de se dizer isso a respeito dele tornou-o único. Sem a crença na ressurreição, Jesus teria sido uma simples nota de rodapé nos anais da história judaica. Com a crença na ressurreição, temos os primórdios do movimento para promover Jesus a um plano sobre-humano. A crença na ressurreição é o que, por fim, levou os seguidores de Jesus a afirmar que ele era Deus. Você vai notar que formulei as frases acima com muito cuidado. Eu não disse que a ressurreição tornou Jesus Deus. Eu disse que a crença na ressurreição levou alguns seguidores a afirmar que Jesus era Deus. Isso se deve ao fato de que, como historiador, não acho que possamos mostrar, em termos históricos, que Jesus de fato ressuscitou. Para deixar claro, tampouco estou dizendo o contrário, que historiadores possam usar as disciplinas históricas para demonstrar que Jesus não ressuscitou. Meu argumento é de que, quando se trata de milagres como a ressurreição, as ciências históricas simplesmente não ajudam a estabelecer o que exatamente aconteceu. Fé religiosa e conhecimento histórico são duas formas diferentes de conhecimento. Quando eu estava no Moody Bible Institute, afirmávamos de todo o coração as palavras do Messias de Handel, tiradas do livro de Jó da Bíblia hebraica. Eu sei que meu Redentor vive. Todavia sabemos disso não por investigação histórica, mas por causa de nossa fé. Não se pode saber por meio de estudo histórico se Jesus ainda está vivo hoje em virtude da ressurreição, nem se algum dos grandes milagres de fato aconteceu no passado, só com base na fé. Não é porque se exija dos historiadores que adotem pressuposições descrentes ou suposições seculares hostis à religião. Isso resulta puramente da natureza da investigação histórica em si, quer empreendida por crentes ou descrentes, conforme tentarei explicar mais adiante neste capítulo. Ao mesmo tempo, os historiadores têm condições de falar de eventos que não são miraculosos e não exigem fé para que se saiba a respeito, incluindo o fato de que alguns dos seguidores de Jesus, a maioria deles, todos eles, vieram a acreditar que Jesus ressuscitou fisicamente. Essa crença é um fato histórico. Contudo, outros aspectos dos relatos da morte de Jesus são historicamente problemáticos. Neste capítulo e no próximo discuto os fatos que podemos saber e as afirmações que não podemos fazer em termos históricos. Começamos com o que não temos condições de dizer, nem em absoluto, nem com certeza relativa, sobre a crença cristã primitiva na ressurreição. Porque os historiadores têm dificuldade em discutir a ressurreição. Enfatizei que, a fim de investigar o passado, os historiadores necessariamente ficam restritos a fazê-lo baseados nas fontes sobreviventes. Existem fontes que descrevem os eventos em torno da ressurreição de Jesus, e o primeiro passo a ser dado ao explorar o surgimento da crença primitiva dos cristãos é examinar essas fontes. As mais importantes são os evangelhos do Novo Testamento, as nossas narrativas mais antigas da descoberta do túmulo vazio de Jesus e de suas aparições depois da crucificação para os discípulos, como o Senhor vivo da vida. Também são cruciais para nossa exploração os textos de Paulo, que afirma com fervor genuíno sua crença em que Jesus realmente ressuscitou em termos físicos. As narrativas da ressurreição nos evangelhos. Já vimos por que os evangelhos são tão problemáticos para historiadores que querem saber o que realmente aconteceu.
Isso é especialmente válido para os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus. Fontes desse tipo são o que os historiadores buscariam ao examinar um evento passado. Tirando-se o fato de que foram escritas de 40 a 65 anos depois dos acontecimentos, por pessoas que não estavam lá para ver as coisas acontecerem, que viviam em partes diferentes do mundo, em épocas diferentes e falavam idiomas diferentes. Tirando tudo isso, elas estão cheias de discrepâncias, algumas das quais não podem ser reconciliadas. De fato, os evangelhos discordam em quase todos os detalhes nas narrativas da ressurreição. Essas narrativas são encontradas em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20, 21. Leia os relatos e faça algumas perguntas básicas a si mesmo. Quem foi a primeira pessoa a ir até o túmulo? Maria Madalena sozinha, João? Ou Maria com outra Maria, Mateus? Ou Maria com outra Maria e Salomé, Marcos? Ou Maria, Joana e um grupo de outras mulheres, Lucas? A pedra já estava afastada quando chegaram ao túmulo, Marcos, Lucas e João, ou explicitamente não, Mateus. Quem foi visto lá? Um anjo, Mateus, um homem, Marcos, ou dois homens, Lucas? Elas saíram imediatamente para contar a alguns dos discípulos o que tinham visto, João, ou não, Mateus, Marcos e Lucas. O que a pessoa ou as pessoas que estavam no túmulo mandaram as mulheres fazer? Dizer aos discípulos que Jesus se encontraria com eles na Galileia, Mateus e Marcos? Ou lembrar o que Jesus havia lhes dito anteriormente, quando ele estivera na Galileia, Lucas? As mulheres então foram contar aos discípulos o que foram instruídas a dizer, Mateus e Lucas, ou não, Marcos? Os discípulos viram Jesus, Mateus, Lucas e João, ou não, Marcos? 49 Onde o viram? Apenas na Galileia, Mateus, ou apenas em Jerusalém, Lucas? Existem outras discrepâncias, mas isso basta para esclarecer o ponto em questão. Devo ressaltar que algumas dessas diferenças dificilmente podem ser reconciliadas, a menos que se faça um bocado de ginástica interpretativa ao ler os textos. Por exemplo, o que se faz com o fato de as mulheres aparentemente encontrarem pessoas diferentes no túmulo? Em Marcos, encontram um homem. Em Lucas, dois homens. E em Mateus, um anjo. O modo como essa discrepância às vezes é reconciliada por leitores que não aceitam que possa haver uma discrepância genuína no texto, é dizer que as mulheres na verdade encontraram dois anjos no túmulo. Mateus menciona apenas um, mas não nega que houvesse um segundo. Além disso, os anjos estavam disfarçados de humanos, de modo que Lucas afirma que havia dois homens. Marcos também confunde os anjos com homens, mas menciona apenas um, não dois, sem negar que fossem dois. E assim o problema é facilmente resolvido. Contudo, é resolvido de maneira deveras curiosa, pois essa solução de fato diz que o que realmente aconteceu é algo que não está narrado em nenhum dos evangelhos, pois nenhum deles menciona dois anjos. Essa forma de interpretar os textos imagina um novo texto diferente de todos para reconciliar os quatro uns com os outros. Por certo, qualquer um é livre para construir seu próprio evangelho caso queira, mas esta provavelmente não é a melhor forma de se interpretar os evangelhos que já temos. Considere um segundo exemplo, esse ainda mais gritante. Mateus é explícito quando diz que os discípulos são instruídos a ir para a Galileia, uma vez que é lá que irão se encontrar com Jesus, 28, 7. Eles assim o fazem, 28, 16, e é lá que Jesus se encontra com eles e dá seus mandamentos finais, 28, 17, 20. Isso é evidente e o completo oposto do que acontece em Lucas. Ali os discípulos não são mandados para a Galileia. No túmulo vazio, as mulheres são informadas pelos dois homens que, quando Jesus esteve antes na Galileia, anunciou que ressuscitaria. Como os discípulos não são instruídos a ir para a Galileia, eles não vão. Ficam em Jerusalém, na terra da Judeia. E é lá que Jesus se encontra com eles naquele mesmo dia 24, 13.
Jesus fala com eles e os instrui enfaticamente para que não deixem a cidade até receber o poder do Espírito, o que acontece mais de 40 dias depois, de acordo com Atos 1, 2, ou seja, eles não devem ir para a Galileia. 24:49. Ele os conduz para os arredores de Jerusalém, até a vizinha Betânia, dá as últimas instruções e parte. 24:50, 51. E sabemos que eles seguiram as ordens. Permaneceram na cidade, fazendo adoração no templo. 24:53. No livro dos Atos, escrito pelo mesmo autor do livro de Lucas, verificamos que eles ficaram em Jerusalém por mais de um mês, até o dia de Pentecostes. Atos 1, 2. Existe aqui uma nítida discrepância. Em um evangelho os discípulos vão imediatamente para a Galileia, e no outro jamais vão lá. Um estudioso do Novo Testamento, Raymond Brown, ele mesmo um padre católico romano, enfatizou: assim, devemos rejeitar a tese de que os evangelhos possam ser harmonizados por meio de um rearranjo no qual Jesus apareça várias vezes aos 12, primeiro em Jerusalém e depois na Galileia. Os diferentes relatos nos evangelhos narram, no que tange a conteúdo, a mesma aparição básica aos 12, quer a situem em Jerusalém ou na Galileia. 50. Mais adiante vamos explorar melhor em que essa discrepância interessa ao se reconstruir o verdadeiro curso dos acontecimentos. De momento basta notar que o evangelho mais antigo diz que, quando Jesus foi preso, seus discípulos fugiram do local, Marcos 14, Mateus 24, 26. E os primeiros relatos também sugerem que foi na Galileia que eles tiveram visões de Jesus vivo após a crucificação, insinuado em Marcos 14, 28, afirmado em Mateus 24. A explicação mais plausível é que, quando os discípulos fugiram do local por medo de serem presos, tenham deixado Jerusalém e ido para casa, na Galileia. E foi lá que eles, ou pelo menos um ou mais deles, afirmaram ter visto Jesus vivo de novo. Algumas pessoas argumentaram que, se Jesus realmente ressuscitou, teria sido um evento tão espetacular que em sua excitação muitas testemunhas logicamente se atrapalhariam um pouco nos detalhes. No entanto, meus tópicos em discussão até aqui são bem simples. Primeiro, não estamos lidando com testemunhas oculares. Estamos lidando com autores que viveram décadas depois em terras diferentes, falando idiomas diferentes e baseando suas fábulas em histórias que estiveram em circulação oral durante todos aqueles anos intermediários. Segundo, esses relatos não possuem apenas discrepâncias menores em uns poucos detalhes. Eles são claramente conflitantes uns com os outros, ponto por ponto. Não são o tipo de fonte que os historiadores esperariam para determinar o que realmente aconteceu no passado. Que tal o testemunho de Paulo? Os textos do apóstolo Paulo. Paulo fala da ressurreição de Jesus constantemente ao longo das 7 cartas que os estudiosos concordam que ele de fato escreveu. 51. Nenhuma passagem declara as visões de Paulo com mais clareza ou força que 1 Coríntios 15, o chamado capítulo da ressurreição. Nesse capítulo, Paulo não pretende provar que Jesus ressuscitou, como é às vezes erroneamente interpretado. Em vez disso, ele assume, com seus leitores, que Jesus realmente ressuscitou, e usa essa suposição para destacar o ponto mais importante para ele, que é o seguinte: uma vez que Jesus ressuscitou fisicamente, é claro que seus seguidores, a despeito do que os oponentes cristãos de Paulo dizem, ainda não experimentaram a ressurreição futura. Para Paulo, a ressurreição não é uma questão espiritual sem relação com o corpo, como era para alguns de seus oponentes. É exatamente o corpo que se erguerá imortal no último dia, quando Jesus retornar triunfante dos céus. Os cristãos em Corinto, portanto, não estão experimentando aqui e agora as glórias da vida ressurreta. Elas ainda estão por vir, quando seus corpos forem ressuscitados. Paulo começa sua discussão sobre a ressurreição de Jesus e a futura ressurreição dos crentes, citando uma confissão cristã padrão, ou credo, isto é, uma declaração de fé, que já era conhecida de seus leitores, como ele mesmo indica. 3 Pois transmiti a vocês entre as coisas mais importantes o que eu também recebi.
Que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras. 5. E apareceu a Cefas, depois aos 12. 6. Então apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, muitos dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. 7. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. 8. E por último apareceu até para mim, como a um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 3, 8. As cartas de Paulo são os primeiros textos cristãos que temos da antiguidade. Ele escreveu a maior parte nos anos 50 do século I, ou seja, uns 10 ou 15 anos antes de nosso evangelho sobrevivente mais antigo, Marcos. É difícil saber exatamente quando 1 Coríntios foi escrito. Se situarmos na metade do período da redação das cartas de Paulo, poderíamos colocar por volta do ano 55 DC ou coisa assim, uns 25 anos após a morte de Jesus. O impressionante é que Paulo indica que sua declaração de fé é algo que ele havia ensinado aos cristãos em Corinto, presumivelmente quando os converteu. Assim, isso deve remontar à fundação da comunidade, possivelmente uns 4 ou 5 anos antes. Além disso, e essa é a parte importante, Paulo indica que não concebeu essa declaração por si, mas que a recebeu de outros. Paulo usa esse tipo de linguagem em outro ponto de 1 Coríntios, ver 11, 22, 25, e é amplamente aceito entre especialistas do Novo Testamento que Paulo está indicando que se trata de uma tradição já difundida na igreja cristã, passada a ele por professores cristãos, possivelmente até pelos primeiros apóstolos. Em outras palavras, é o que os estudiosos do Novo Testamento chamam de tradição pré-paulina, uma que estava em circulação antes de Paulo escrevê-la e antes até de ele transmiti-la aos coríntios, quando os persuadiu a se tornarem seguidores de Jesus. Trata-se, portanto, de uma tradição muito antiga sobre Jesus. Será que retrocede até mesmo a antes da época em que Paulo se juntou ao movimento, por volta do ano 33 DC, uns 3 anos após a morte de Jesus? 52. Se assim for, é de fato muito antiga. Na passagem em si existe evidência de que ela, ou parte dela, seja pré-paulina, e é possível determinar quais trechos eram a formulação original. Como veremos mais plenamente no capítulo 6, existe uma série de tradições pré-literárias nos textos de Paulo e no livro dos Atos, ou seja, citações de declarações de fé, poemas, possivelmente até hinos, que estavam em circulação antes de serem citados em nossos textos literários sobreviventes. Os estudiosos conceberam uma série de maneiras para detectar essas tradições pré-literárias. Primeiro, elas tendem a ser construídas em estilo rigoroso, com afirmações concisas que contêm palavras de outro modo não atestadas pelo autor em questão, neste caso, Paulo, e a usar fórmulas gramaticais que do contrário são estranhas ao autor. É o que encontramos aqui nessa passagem. Por exemplo, a frase segundo as Escrituras não é encontrada em nenhuma outra parte dos textos de Paulo, nem o verbo ele apareceu, nem qualquer referência aos 12. Essa passagem possivelmente contém uma confissão, ou credo, pré-paulino de algum tipo. Todavia, o conjunto inteiro, todos os versos 3, 8, fazem parte do credo. A segunda metade do verso 6, muitos dos quais ainda vivem, e todo o verso 8, e por fim apareceu até para mim, são comentários de Paulo sobre a tradição, de modo que originalmente não podiam fazer parte do credo. São de fato bons motivos para se pensar que a forma original do credo era simplesmente os versos 3, 5, aos quais Paulo acrescentou alguns comentários próprios com base no que ele sabia. Um motivo para restringir o credo original pré-paulino a estes 3 versos é que isso produz uma declaração de credo formulada em termos muito rigorosos e brilhantemente estruturada. Contém 2 seções principais de 4 afirmações cada, em estreito paralelo uma com a outra. Em outras palavras, a primeira afirmação da seção 1 corresponde à primeira afirmação da seção 2, e assim por diante. Em sua forma original, portanto, o credo seria lido assim: 1 A Cristo morreu, 2 A por nossos pecados, 3 A de acordo com as Escrituras, 4 A e foi sepultado.
1b Cristo ressuscitou. 2b No terceiro dia. 3b De acordo com as Escrituras. 4b Apareceu a Cefas. A primeira sessão é toda sobre a morte de Jesus, e a segunda é toda sobre sua ressurreição. As afirmações paralelas funcionam da seguinte forma. Primeiro há a afirmação de um fato. 1a Cristo morreu. 1b Cristo ressuscitou. A seguir vem a interpretação teológica do fato. 2a Ele morreu por nossos pecados. 2b Ele ressuscitou no terceiro dia, seguida de uma afirmação, em cada sessão, de que aquilo está de acordo com as Escrituras. 3a e 3b, formuladas de forma idêntica em grego, e, por fim, uma espécie de prova fornecida por meio de evidência física da afirmação. 4a Ele foi sepultado, mostrando que estava realmente morto. 4b Ele apareceu a Cefas, isto é, ao discípulo Pedro, mostrando que realmente ressuscitou. Esta, pois, é a tradição pré-paulina muito antiga que Paulo cita em 1 Coríntios 15 e que ele expande no final, oferecendo ainda mais testemunhas da ressurreição, inclusive ele mesmo, o último a ver Jesus vivo após a ressurreição, uns 2 ou 3 anos depois da morte de Jesus. Alguns estudiosos argumentaram que essa declaração de fé concisa provém do aramaico, o que significa que poderia recuar até os seguidores de Jesus de idioma aramaico na Palestina durante os primeiros anos após sua morte. Outros especialistas não têm tanta certeza disso. Em todo caso, é uma afirmação de credo poderosa, concisa e estruturada de forma inteligente. Se essa reconstrução da forma original da declaração está correta, pode-se fazer várias e importantes observações. Primeiro, se está correto que a segunda afirmação de cada sessão é uma interpretação teológica da afirmação do fato que a precede, então a ideia de que Jesus ressuscitou no terceiro dia não é necessariamente uma recordação histórica de quando a ressuscitação aconteceu, mas uma afirmação teológica de seu significado. Devo destacar que os evangelhos não indicam em que dia Jesus ressuscitou. As mulheres vão ao túmulo no terceiro dia e o encontram vazio. Contudo, nenhum dos evangelhos indica que Jesus ressuscitou naquela manhã antes de as mulheres aparecerem. Ele poderia muito bem ter ressuscitado na véspera ou mesmo 2 dias antes, digamos que 1 hora depois de ter sido sepultado. Os evangelhos simplesmente não dizem nada. Se a afirmação de Paulo é de fato uma interpretação teológica em vez de uma afirmação histórica, é preciso descobrir o que significa. É importante ressaltar que é dito que esse terceiro dia está de acordo com o testemunho das Escrituras, o que, para qualquer autor cristão primitivo, não seria o Novo Testamento, que ainda não fora escrito, mas a Bíblia hebraica. Existe uma visão difundida entre os especialistas de que o autor dessa declaração está indicando que, em sua ressurreição no terceiro dia, Jesus cumpriu o dito do profeta hebreu Oséias. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Os 6:2. Outros estudiosos, uma minoria, embora eu me sinta atraído por esse ponto de vista, pensam que esta seja uma referência ao livro de Jonas, quando Jonas ficou na barriga do grande peixe por 3 dias e 3 noites antes de ser solto. Em uma espécie de sentido simbólico, voltou dos mortos. Ver Jonas 2. O próprio Jesus é registrado nos evangelhos comparando sua morte e ressurreição iminentes ao sinal de Jonas Mt 12:39-41. Quer seja uma referência a Oséias ou a Jonas, porque seria necessário dizer que a ressurreição aconteceu no terceiro dia. Porque é o que estava previsto nas Escrituras. Esta é uma afirmação teológica de que a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram de acordo com o planejado. Este será um ponto importante para nós mais à frente, quando considerarmos o que se pode dizer a respeito de quando os primeiros seguidores de Jesus passaram a pensar que ele havia ressuscitado, e com base em que fundamentos. Segundo, é importante perceber que todas as afirmações das 2 seções do credo estão em estreito paralelo uma com a outra em todos os aspectos, exceto um. A segunda seção contém um nome como parte da prova tangível de que Jesus ressuscitou. Ele apareceu literalmente. Ele foi visto por Cefas. A quarta afirmação da primeira seção não dá nome a ninguém.
Somos informados simplesmente de que ele foi sepultado, e não de que foi sepultado por alguém em particular. Dado o esforço do autor desse credo para que cada afirmação da primeira seção corresponda à afirmação paralela da segunda seção e vice-versa, isso deve nos fazer parar para pensar. Teria sido bem fácil fazer o paralelo exato, dizendo simplesmente: ele foi sepultado por José de Arimateia. Por que o autor não fez o paralelo exato? Meu palpite é que ele não sabia nada sobre o sepultamento de Jesus por José de Arimateia. Devo salientar que Paulo não diz nada sobre José de Arimateia ou sobre a forma como Jesus foi sepultado em nenhuma outra parte, nem nesse credo, nem no resto de 1 Coríntios, e tampouco em qualquer uma de suas outras cartas. A tradição de que havia uma pessoa específica, conhecida, que sepultou Jesus, parece ser posterior. A seguir mostrarei por que existem motivos para se duvidar de que a tradição seja historicamente exata. Outra característica frequentemente observada desse credo, e sua expansão por Paulo nos versos 5, 8, é que Paulo parece oferecer um relato exaustivo das pessoas a quem Jesus apareceu depois de ressuscitar. O motivo para se pensar isso é que, depois de citar todos os outros que viram Jesus, Paulo indica que ele foi o último. Isso geralmente é entendido, corretamente, penso eu, como um indicativo de que ele está fornecendo a lista mais completa que pode. No entanto, a lista então é deveras impressionante, em grande parte porque não menciona nenhuma mulher. Nos evangelhos são mulheres que descobrem o túmulo vazio, e em 2 evangelhos, Mateus e João, são mulheres que primeiro veem Jesus vivo depois de morto. Todavia, Paulo não fala nada sobre alguém descobrir um túmulo vazio, e não menciona quaisquer aparições de ressurreição para mulheres, nem aqui, nem em qualquer outra passagem de seus textos. Sobre o primeiro ponto, por muitos anos os estudiosos consideraram altamente significativo que Paulo, nossa testemunha mais antiga da ressurreição, não diga nada sobre a descoberta de um túmulo vazio. Nosso primeiro relato da ressurreição de Jesus, 1:15, 3, 5, discute as aparições sem mencionar um túmulo vazio, enquanto nosso primeiro evangelho, Marcos, narra a descoberta do túmulo vazio sem discutir quaisquer das aparições, Marcos 16, 1, 8. Isso tem levado alguns estudiosos, como o especialista em Novo Testamento Daniel Smith, a sugerir que esses dois conjuntos de tradição, o túmulo vazio e as aparições de Jesus após a morte, provavelmente originaram-se de modo independente um do outro e foram reunidos em uma só tradição mais tarde. Por exemplo, nos evangelhos de Mateus e Lucas 53, se assim foi, então as histórias da ressurreição de Jesus de fato foram expandidas, enfeitadas, modificadas e posteriormente até inventadas no longo processo de serem contadas e recontadas ao longo dos anos. No entanto, onde se assentam os fundamentos dessas histórias? O que podemos dizer em termos históricos, se é que podemos dizer alguma coisa, sobre o evento da ressurreição? Neste ponto, preciso parar para explicar por que os historiadores, enquanto estão trabalhando como historiadores, não têm condições de usar o conhecimento proveniente das disciplinas históricas para afirmar que Jesus realmente ressuscitou em corpo físico, mesmo que pessoalmente acreditem nisso. O ponto de vista que assumo aqui é de que, se os historiadores, ou quaisquer outros acreditam nisso, é por causa de sua fé, e não pela investigação histórica. Devo ressaltar que os descrentes, como eu, também não podem contestar a ressurreição embasados na história. Isso se deve ao fato de a crença ou descrença na ressurreição de Jesus ser uma questão de fé, não de conhecimento histórico. A ressurreição e o historiador, o motivo pelo qual historiadores não podem provar ou contestar que Deus tenha operado um milagre no passado, tal como ressuscitar Jesus, não é porque historiadores tenham que ser humanistas seculares com preconceito anti-sobrenaturalista. Quero ressaltar esse ponto porque apologistas cristãos conservadores, a fim de sustentar pontos de debate, costumam dizer que se trata disso. Na opinião deles, se os historiadores não tivessem preconceitos ou suposições anti-sobrenaturalistas, teriam condições de afirmar a evidência histórica de que Jesus ressuscitou.
Devo salientar que esses apologistas cristãos quase nunca aceitam outros milagres do passado que possuem evidências comparáveis, ou até melhores, para ampará-los. Por exemplo, dúzias de senadores romanos afirmaram que o rei Rômulo foi arrebatado aos céus do meio deles, e muitos milhares de católicos romanos comprometidos podem atestar que a Virgem Maria apareceu para eles, viva, uma afirmação que cristãos evangélicos fundamentalistas e conservadores ignoram solenemente, muito embora as evidências disso sejam extensas. É sempre fácil bradar preconceito antissobrenaturalista quando alguém não acha que os milagres da sua própria tradição possam ser estabelecidos em termos históricos. É bem mais difícil admitir que os milagres das outras tradições também sejam tão prontamente demonstráveis. No entanto, o ponto de vista que defino aqui é de que nenhum desses milagres divinos, ou quaisquer outros, podem ser historicamente estabelecidos. Os apologistas cristãos conservadores estão certos em dizer que isso se deve às pressuposições dos investigadores. Contudo, não pelo motivo que pensam ou dizem. A primeira coisa a enfatizar aqui é que todo mundo tem pressuposições, e é impossível levar a vida, elaborar pensamentos profundos, ter experiências religiosas ou se engajar em investigação histórica sem pressupostos. A vida mental não pode ter segmento sem pressuposições. A pergunta, porém, é sempre a seguinte: quais são as suposições adequadas à tarefa em mãos? As suposições que o crente católico romano concebe para sua experiência da missa é diferente das suposições que o cientista concebe para a exploração da teoria do Big Bang, e diferente das suposições que os historiadores concebem para o estudo da Inquisição. Portanto, deixe-me sublinhar que historiadores, ao trabalhar como historiadores, de fato possuem pressupostos. É importante, por isso, saber algo a respeito do tipo de pressupostos que os historiadores possuem quando estão engajados na tarefa de reconstruir o que aconteceu no passado. A maioria dos historiadores concordaria que naturalmente eles pressupõem que o passado aconteceu. Não podemos realmente prová-lo, é claro, da forma como provamos um experimento científico. Podemos repetir experimentos científicos e, ao fazer isso, podemos estabelecer probabilidades previsíveis que podem mostrar o que quase com certeza acontecerá da próxima vez que fizermos o experimento. Todavia, os historiadores têm diferentes formas de proceder. Não usam provas científicas, mas buscam outros tipos de evidência para o que aconteceu antes do presente. Entretanto, a suposição básica em operação, que não pode ser provada, é de que algo realmente aconteceu antes do agora. Além disso, historiadores pressupõem que seja possível estabelecermos com algum grau de probabilidade o que aconteceu no passado. Podemos decidir se é provável ou não que o Holocausto tenha acontecido, sim, aconteceu, que Júlio César tenha cruzado o Rubicão, sim, cruzou, e que Jesus de Nazaré tenha realmente existido, sim, existiu. Os historiadores sustentam que algumas coisas do passado, quase, com certeza aconteceram, outras coisas muito provavelmente aconteceram, outras provavelmente aconteceram de alguma maneira, outras possivelmente aconteceram, outras provavelmente não aconteceram, outras quase certamente não aconteceram, e assim por diante. É, virtualmente, certo que o time de basquete da Universidade da Carolina do Norte, o Tar Heels, venceu o campeonato nacional em 2009. Também é, virtualmente, certo que foi eliminado do torneio da NCAA em 2013 pelo Kansas. É absolutamente certo que isso foi uma enorme tragédia, mas este é um julgamento de valores, não uma afirmação histórica. Relacionada ao pressuposto de que é possível estabelecer com graus de probabilidade o que aconteceu no passado, algumas coisas são mais prováveis que outras, está a suposição de que existe evidência para eventos passados, de modo que reconstruir o passado não é uma questão de simples conjectura. E os historiadores pressupõem que certas evidências são melhores que outras. Via de regra, relatos de testemunhas oculares são superiores a boatos de anos, décadas ou séculos depois.
A corroboração extensiva entre múltiplas fontes que demonstram não haver evidência de colaboração umas com as outras é muito melhor que colaboração ou não corroboração. Uma fonte que fornece comentários de improviso e desinteressados sobre uma pessoa ou evento é melhor que uma fonte que faz afirmações de seu interesse sobre uma pessoa ou evento a fim de apoiar um tema de motivação ideológica. O que os historiadores querem, em resumo, são muitas testemunhas, próximas da época dos acontecimentos, que não sejam tendenciosas a respeito do tema e que corroborem umas às outras sem mostrar sinais de colaboração. Quem dera tivéssemos tais fontes para todos os acontecimentos históricos significativos. Pressupostos desse tipo estão entre os que os historiadores tendem a compartilhar. Por outro lado, algumas suposições decididamente não são em absoluto adequadas para historiadores que desejem estabelecer o que aconteceu no passado. Não é adequado, por exemplo, um historiador pressupor suas conclusões e tentar localizar apenas evidências que sustentem aquelas conclusões pressupostas. A investigação precisa ser conduzida sem preconceito quanto ao resultado, apenas para ver o que realmente aconteceu. De modo semelhante, não é adequado um historiador tratar uma evidência como irrelevante quando ela não é conveniente às suas opiniões pessoais. Além disso, e este é o ponto decisivo, não é adequado um historiador supor uma perspectiva ou visão de mundo que não seja aceita de forma geral. Historiadores que tentem explicar a fundação dos Estados Unidos ou o resultado da Primeira Guerra Mundial, invocando a visita de marcianos como um fator de causalidade principal, não vão obter a ampla atenção dos outros historiadores, e, na verdade, não será considerado que eles estejam empenhados em historiografia séria. Uma perspectiva dessas pressupõe noções que não são aceitas de modo geral, de que existem formas avançadas de vida além da nossa experiência, de que algumas delas vivem em outro planeta dentro do nosso sistema solar, de que esses outros seres visitaram a Terra algumas vezes e de que suas visitas determinaram o resultado de acontecimentos históricos significativos. Todas essas suposições de fato podem ser verdadeiras, não há como os historiadores saberem se são ou não usando a abordagem histórica para estabelecer o que aconteceu no passado. Porém, visto que são pressupostos que a vasta maioria de nós não compartilha, a reconstrução histórica não pode se basear neles. Qualquer um que defenda essas pressuposições precisa calá-las, sentar em cima delas ou então esmagá-las ao se engajar em investigações históricas. Isso também é válido para todas as crenças religiosas e teológicas que um historiador tenha. Essas crenças não podem determinar o resultado de uma investigação histórica, pois não são compartilhadas de modo generalizado. Isso significa que um historiador não pode estabelecer que o anjo Moroni fez revelações a Joseph Smith, conforme a tradição mórmon. Tal ponto de vista pressupõe que anjos existem, que Moroni é um deles e que Joseph Smith foi especialmente escolhido para receber uma revelação das alturas. Isso são crenças teológicas, não se baseia em evidência histórica. Pode ser que exista um anjo Moroni e talvez ele tenha revelado verdades secretas a Joseph Smith, mas não há como os historiadores estabelecerem nada disso. Fazer tal coisa exigiria aceitar certas noções teológicas que não são mantidas pela maioria dos outros historiadores, por exemplo, católicos romanos, judeus reformistas, budistas e ateístas não religiosos ferrenhos. A evidência histórica tem de estar aberta ao exame por qualquer um de qualquer crença religiosa. A crença de que um milagre cristão, qualquer milagre cristão, aconteceu no passado tem raízes em um conjunto particular de crenças teológicas. O mesmo é válido para milagres judaicos, milagres muçulmanos, milagres hindus e assim por diante. Sem tais crenças, os milagres não podem ser estabelecidos como algo que aconteceu. Uma vez que historiadores não podem supor tais crenças, não podem demonstrar historicamente que tais milagres aconteceram.
Ao mesmo tempo, em certos casos nos quais um milagre passado é narrado, elementos do episódio podem estar sujeitos à investigação histórica, ainda que a afirmação abrangente de que Deus fez algo miraculoso provavelmente não possa ser aceita com base em evidência histórica, visto que evidência histórica exclui qualquer conjunto particular de crenças religiosas. Deixe-me ilustrar. Minha avó acreditava veementemente que o evangélico pentecostal Oral Roberts podia curar os enfermos, os adoentados e os deficientes, rezando sobre eles e tocando-os. Pois bem, na teoria seria possível um historiador examinar o caso de uma pessoa que tivesse sintomas de uma doença antes de um encontro com Oral Roberts e cujos sintomas desaparecessem após tal encontro. O historiador reportaria que sim, aparentemente a pessoa estava doente antes e não estava doente depois. Contudo, o que o historiador não pode registrar, se está agindo como historiador, é que Oral Roberts curou a pessoa pelo poder de Deus. Outras explicações possíveis estão abertas ao exame de estudiosos sem quaisquer das pressuposições teológicas exigidas para a solução divina. Por exemplo, foi um tipo de cura psicossomática, ou seja, a pessoa acreditava tão plenamente que seria curada que a mente curou a enfermidade, ou a pessoa ficou apenas aparentemente curada, no dia seguinte estava bem doente de novo, ou, para começar, não estava realmente doente, ou foi um embuste, ou, bem, montes de outras explicações. Essas outras explicações podem explicar o mesmo fato. A explicação sobrenatural, por outro lado, não pode ser invocada como uma resposta histórica, porque, 1. Historiadores não têm acesso ao reino do sobrenatural e, 2. Ela requer um conjunto de crenças teológicas que não são aceitas de modo geral por todos os historiadores que fazem esse tipo de investigação. Assim é também na ressurreição de Jesus. Os historiadores podem, em teoria, examinar aspectos da tradição. Na teoria, por exemplo, um historiador pode averiguar se Jesus realmente foi sepultado em um túmulo conhecido e se 3 dias depois verificou-se que o mesmo túmulo estava vazio, sem nenhum corpo em seu interior. O que o historiador não pode concluir, como historiador, é que Deus, portanto, deve ter ressuscitado o corpo e o levado para os céus. O historiador não tem acesso a informação desse tipo, e essa conclusão requer um conjunto de pressupostos teológicos dos quais nem todos os historiadores compartilham. Além disso, é possível se apresentarem outras soluções perfeitamente sensatas sobre por que um túmulo antes ocupado pode ter ficado vazio. Alguém roubou o corpo, alguém inocentemente decidiu levar o corpo para outro túmulo, a história toda de fato é uma lenda, ou seja, o sepultamento e a descoberta de um túmulo vazio eram fábulas que cristãos posteriores inventaram para persuadir outros de que a ressurreição realmente aconteceu. O historiador pode olhar do mesmo modo para a questão dos discípulos terem realmente tido visões de Jesus depois da morte deste ou não. As pessoas têm visões o tempo todo. Às vezes, veem coisas que estão lá, e às vezes veem coisas que não estão. Discutirei isso mais plenamente no próximo capítulo. Entretanto, o que os historiadores não podem concluir, como historiadores, é que os discípulos tiveram visões de Jesus depois que ele estava real e verdadeiramente morto e que isso ocorreu porque Jesus real e verdadeiramente apareceu vivo para eles depois de Deus ressuscitá-lo. Essa conclusão teria raízes em pressupostos teológicos que não são aceitos de modo geral por todos os historiadores. Para reforçar ainda mais este tópico, na teoria é possível dizer até mesmo que Jesus foi crucificado, sepultado e então foi visto vivo, em corpo, depois disso. Um historiador poderia, na teoria, argumentar isso sem apelar para a causalidade divina, ou seja, sem dizer que Deus ressuscitou Jesus. Isso se deve ao fato de termos em nosso mundo numerosos casos de experiências de quase morte, quando a pessoa aparentemente, ou realmente, morre e a seguir acorda outra vez para contar a história. Reconhecer que as pessoas têm tais experiências não requer crença no sobrenatural. Claro que seria um caso diferente se a pessoa estivesse morta por 95 anos e aí voltasse.
Todavia, isso jamais acontece nas experiências de quase morte. Em vez disso, a pessoa está morta, ou aparentemente morta, seja como for que se defina morta, por um breve período, e aí, de algum modo, volta à vida. Será que Jesus teve esse tipo de experiência? Duvido, mas pelo menos é uma conclusão histórica plausível. O que não é uma conclusão histórica plausível é que Deus ressuscitou Jesus em um corpo imortal e o levou para os céus, onde ele se senta em um trono à sua direita. Essa conclusão tem raízes em todo tipo de noções teológicas que não são amplamente aceitas por historiadores, e por isso é uma questão de fé, não de conhecimento histórico. Neste estágio é importante salientar um ponto fundamental. História, para os historiadores, não é a mesma coisa que o passado. Passado é tudo o que aconteceu antes. História é o que podemos estabelecer que aconteceu antes usando formas de evidência histórica. Evidência histórica não é e não pode se basear em suposições religiosas e teológicas que alguns de nós, mas não todos, compartilham. Existem quantidades e mais quantidades de coisas do passado que não podemos estabelecer como tendo acontecido. Às vezes, porque nossas fontes são muito insignificantes, e por isso, por exemplo, é impossível estabelecer o que meu avô comeu no almoço em 15 de maio de 1954. Outras vezes é porque a história, conforme estabelecida pelos historiadores, baseia-se apenas em pressupostos compartilhados. E entre esses pressupostos compartilhados não constam os tipos de perspectiva religiosa e teológica que possibilitam concluir que Jesus foi elevado aos céus depois de morrer e sentou-se à direita de Deus para nunca mais morrer outra vez. Esta é a crença tradicional cristã, mas as pessoas não a possuem com base em evidência histórica, e sim porque aceitam-na pela fé. Pelo mesmo motivo, os historiadores não podem concluir que o ladrão crucificado com Jesus foi exaltado, sendo o primeiro humano a entrar nos céus após a morte, conforme declarado em um evangelho conhecido como a narrativa de José de Arimateia, ou que a Virgem Maria apareceu para milhares de seus seguidores, conforme atestam numerosas testemunhas oculares. Ou que Apolônio de Tiana foi até um de seus seguidores depois de ascender aos céus conforme sabemos com base em testemunho ocular relatado mais tarde. Todas essas afirmações pressupõem crenças religiosas que não podem fazer parte do arsenal de pressupostos históricos. Com tudo isso em mente, o que podemos dizer, em termos históricos, sobre as tradições da ressurreição de Jesus? Se não podemos saber, em termos históricos, se Deus realmente o ressuscitou, o que podemos saber? E o que mais não podemos saber? Como veremos, uma coisa que podemos saber com relativa certeza é que a crença de que Jesus ressuscitou é a chave para se entender por que os cristãos enfim começaram a pensar nele como Deus. Contudo, primeiro, apresentarei o que não podemos saber. A ressurreição. O que não podemos saber somada à ressurreição em si, o ato de Deus pelo qual ele ergueu Jesus dos mortos, uma série de outras tradições é objeto de dúvida histórica. As duas que menciono aqui são uma surpresa para muitos leitores. Em meu julgamento, não podemos saber que Jesus recebeu um sepultamento digno, e que, mais tarde, descobriu-se que seu túmulo estava vazio. Essas duas tradições obviamente andam de mãos dadas, pois a segunda não tem sentido a menos que a primeira seja verdadeira em termos históricos. Ninguém poderia descobrir que Jesus não estava mais em seu túmulo se antes de mais nada ele não tivesse sido sepultado em um túmulo, embora o contrário não necessariamente se aplique. Na teoria, Jesus poderia ter um sepultamento digno e seu túmulo jamais ser descoberto vazio. A segunda afirmação, portanto, depende da primeira sob muitos aspectos. Por isso dedico mais discussão a ela, explicando por que não podemos saber com base histórica se José de Arimateia sepultou Jesus como os evangelhos garantem que ele fez. Jesus teve um sepultamento digno?
De acordo com nosso relato mais antigo, o Evangelho de Marcos, Jesus foi sepultado por uma figura antes anônima e desconhecida, José de Arimateia, o respeitado membro do conselho. Marcos 15:43, isto é, um aristocrata judeu que pertencia ao Sinédrio, o organismo governante composto de sacerdotes importantes, anciãos e escribas. 14:53. De acordo com Marcos 15:43, José muniu-se de coragem e pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos atendeu o desejo de José, e este tirou o corpo da cruz, embrulhou-o em um sudário de linho, colocou-o em um sepulcro cavado na rocha e então fez rolar uma pedra sobre a entrada. 15:44-47. Maria Madalena e outra mulher chamada Maria viram onde isso aconteceu. 15:48. Deixe-me sublinhar que tudo isso, ou algo muito parecido com isso, precisa acontecer na narrativa de Marcos para que o que acontece a seguir faça sentido, isto é, no dia depois do sabá, Maria Madalena e duas outras mulheres vão até o túmulo e descobrem que ele está vazio. Se não houvesse um sepulcro para Jesus, ou ninguém soubesse onde ficava esse túmulo, a ressurreição do corpo não poderia ser proclamada. Tem de haver um túmulo conhecido. Contudo, será que havia? Será que José de Arimateia realmente sepultou Jesus? Considerações gerais. Existem numerosos motivos para se duvidar da tradição do sepultamento de Jesus por José. Primeiro, é difícil atribuir sentido histórico a essa tradição apenas no contexto da narrativa de Marcos. A identificação de José como um membro respeitado do Sinédrio deve levantar questões imediatamente. O próprio Marcos disse que no julgamento de Jesus, ocorrido na noite anterior, todo o conselho do Sinédrio, não apenas alguns ou a maioria, mas todos eles, tentou encontrar evidências contra Jesus para condená-lo à morte. 14:55. Ao final desse julgamento, devido à afirmação de Jesus de que era o Filho de Deus, 14:62, todos os julgaram digno de morte. 14:64. Em outras palavras, de acordo com Marcos, essa pessoa desconhecida, José, era uma das que havia pedido a morte de Jesus na noite anterior à crucificação. Porque, depois que Jesus está morto, ele de repente se arriscaria, conforme sugerido pelo fato de ter de se munir de coragem, tentando realizar uma ação de misericórdia, arranjando um sepultamento digno para o corpo de Jesus? Marcos não nos dá nenhuma pista. 54. Meu palpite é de que a narrativa do julgamento e a narrativa do sepultamento provém de diferentes conjuntos de tradições herdadas por Marcos. Ou Marcos simplesmente inventou uma das duas tradições e ignorou a aparente discrepância. De todo modo, um sepultamento por José é nitidamente um problema histórico à luz de outras passagens dentro do Novo Testamento. Antes eu destaquei que Paulo não mostra evidências de saber nada a respeito de um José de Arimateia ou do sepultamento de Jesus por um respeitado membro do conselho. Esse dado não foi incluído no credo bastante antigo que Paulo cita em 1 Coríntios 15:3-5, e, se o autor do credo soubesse de tal coisa, com certeza a teria incluído, uma vez que, sem nomear a pessoa que sepultou Jesus, ele criou, como vimos, um desequilíbrio na segunda parte do credo, em que dá nome à pessoa a quem Jesus apareceu, Cefas. Esse credo antigo, portanto, nada sabe a respeito de José. E Paulo também revela desconhecê-lo. Além disso, outra tradição do sepultamento de Jesus não diz nada sobre José de Arimateia. Conforme destaquei antes, o livro dos Atos foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Ao escrever Lucas, esse autor desconhecido, nós obviamente o chamamos de Lucas, mas não sabemos quem ele realmente era. Usou uma série de textos anteriores e fontes orais para suas histórias, como ele mesmo indica, Lucas 1:1-4. Os estudiosos atuais estão convencidos de que uma das fontes foi o Evangelho de Marcos, e por isso Lucas inclui a história de José de Arimateia em sua versão sobre a morte e ressurreição de Jesus. Quando Lucas escreveu seu segundo volume, o Livro dos Atos, teve outras fontes à disposição. Atos não é sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, mas sobre a disseminação da Igreja cristã pelo Império Romano depois disso.
Cerca de um quarto do livro dos Atos consiste de discursos dos personagens principais, em especial Pedro e Paulo, discursos, por exemplo, para converter pessoas a acreditar em Jesus ou instruir os que já acreditam. Há tempos os especialistas reconheceram que o próprio Lucas escreveu esses discursos, não são falas que aqueles apóstolos realmente tenham proferido em alguma ocasião. Lucas escreveu décadas depois dos acontecimentos que narra, e na época ninguém estava tomando notas. Os historiadores antigos como um todo criavam as falas de seus personagens principais, conforme um historiador resoluto como o grego Tucídides nos conta de forma explícita, História da Guerra do Peloponeso, 1:22, 2. Eles não tinham opção. Entretanto, quando Lucas redigiu suas falas, parece que o fez em parte com base em fontes anteriores que chegaram a ele, assim como seus relatos dos ensinamentos de Jesus no Evangelho provêm de fontes prévias, como Marcos. Porém, se diferentes tradições, discursos, por exemplo, vêm de diferentes fontes, não há garantia de que ficarão em total harmonia umas com as outras. Se não ficam em harmonia, quase sempre é porque alguém mudou as histórias ou inventou alguma coisa. Isso torna a fala de Paulo em Atos 13 muito interessante. Paulo está falando em um serviço na sinagoga de Antioquia de Pisidia, e aproveita a ocasião para contar à congregação que os líderes judaicos de Jerusalém pecaram gravemente contra Deus por mandar matar Jesus. Embora não pudessem acusá-lo de nada que merecesse a morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. E, tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram em um sepulcro. Atos 13, 28, 29. Isso pode parecer harmônico em linhas gerais com o que os evangelhos dizem sobre a morte e o sepultamento de Jesus, pois ele morreu e foi sepultado, mas não há um membro único do Sinédrio que sepulte Jesus, e sim o conselho como um todo. Esta é uma tradição diferente. Não se fala de José aqui, nem nas cartas de Paulo. Será que essa tradição pré-lucana representa uma tradição mais antiga do que a encontrada em Marcos sobre José de Arimateia? Será que a tradição mais antiga que chegou a nós sobre o sepultamento é a que diz que Jesus foi sepultado por um grupo de judeus? Faria sentido que esta fosse a tradição mais antiga das duas. Qualquer tradição que leve a um túmulo vazio simplesmente tem que mostrar que Jesus foi adequadamente sepultado em um túmulo. No entanto, quem poderia fazer o sepultamento? De acordo com todas as tradições, Jesus não tinha família em Jerusalém, de modo que não havia possibilidade de ter um sepulcro familiar onde depositá-lo, nem familiares para tratar do sepultamento. Além disso, os relatos registram constantemente que seus seguidores haviam fugido do local, de modo que não poderiam cuidar do assunto. Os romanos não estariam dispostos a fazê-lo, por motivos que ficarão claros a seguir. Isso deixa apenas uma opção. Se os seguidores de Jesus sabiam que ele tinha de ser sepultado em um túmulo, uma vez que do contrário não poderia haver uma história sobre o túmulo ser encontrado vazio, tiveram de inventar uma história para descrever o sepultamento. Os únicos que possivelmente poderiam tratar do assunto eram as próprias autoridades judaicas. E por isso esta é a tradição mais antiga que temos, como em Atos 13, 29. Possivelmente esta é a tradição por trás de 1 Coríntios 15, 4, também. E foi sepultado. Ao ser contada e recontada, a tradição do sepultamento possivelmente foi enfeitada e tornada mais concreta. Os contadores de história tinham condições de acrescentar detalhes a narrativas vagas, ou dar nomes a pessoas do até então anônimas em uma tradição, ou acrescentar indivíduos com nome a historias que originalmente mencionavam apenas indivíduos anônimos ou grupos de pessoas indistintas. Esta é uma tradição que continuou viva muito tempo depois do período do Novo Testamento, conforme meu professor Bruce Metzger mostrou de forma muito elegante em seu artigo Nomes para os Inominados. 55. Neste, ele mostrou todas as tradições de pessoas inominadas nas histórias do Novo Testamento que receberam nomes mais tarde.
Por exemplo, os sábios são nomeados em tradições posteriores, assim como os sacerdotes do Sinédrio que condenaram Jesus e os outros 2 ladrões crucificados com ele. Na história de José de Arimateia, podemos ter até um caso inicial do fenômeno. O que originalmente era uma afirmação vaga de que líderes judeus anônimos sepultaram Jesus torna-se uma história na qual um líder em particular, com nome, faz isso. Além do mais, temos clara evidência nas tradições do Evangelho de que, à medida que o tempo passava e as narrativas eram enfeitadas, havia uma tendência para se encontrar mocinhos entre os bandidos das histórias. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, os 2 criminosos crucificados com Jesus falam mal e zombam dele na cruz. No Evangelho posterior de Lucas, apenas um dos 2 faz isso, o outro confessa fé em Jesus e lhe pede que se lembre dele quando entrar em seu reino. Lucas 23:39, 43. No Evangelho de João, existe mais um bom sujeito entre os malvados do Sinédrio. Nicodemos, que deseja ajudar no sepultamento e acompanha José em seus afazeres com o corpo de Jesus. João 19:38, 42. Mais notável é Pôncio Pilatos, que, como um completo malvado, condenou Jesus à morte em nosso evangelho mais antigo de Marcos. Contudo, em Mateus ele só faz isso com grande relutância, e, em Lucas e João, apenas depois de declarar explicitamente por 3 vezes que Jesus é inocente. Em evangelhos posteriores, fora do Novo Testamento, Pilatos é retratado como um bom sujeito cada vez mais inocente, a ponto de se converter e se tornar devoto de Jesus. Em parte, essa exoneração contínua e crescente de Pilatos é encenada a fim de mostrar onde recai a verdadeira culpa pela morte imerecida de Jesus. Para esses autores que viveram bem depois do fato, a culpa é dos judeus recalcitrantes. Todavia, o padrão também faz parte do processo de encontrar alguém bom no barril de adversários podres de Jesus. Nomear José de Arimateia como uma espécie de admirador secreto, que respeita ou até segue Jesus, pode fazer parte do mesmo processo. Somados às considerações bastante gerais que acabo de oferecer para o questionamento da ideia de que José de Arimateia sepultou Jesus, existem 3 motivos mais específicos para se duvidar por completo da tradição de que Jesus recebeu um sepultamento digno em um túmulo que mais tarde poderia ser descoberto vazio. Práticas romanas de crucificação. Às vezes, os apologistas cristãos argumentam que Jesus teve de ser retirado da cruz antes do pôr do sol na sexta-feira, porque o dia seguinte era o sabá, e era contra a lei judaica, ou pelo menos contra as sensibilidades judaicas, deixar uma pessoa na cruz durante o sabá. Infelizmente, o registro histórico sugere exatamente o contrário. Não foram os judeus que executaram Jesus, de modo que não tinham direito de decidir quando ele seria tirado da cruz. Além disso, os romanos que crucificaram Jesus não se preocupavam em obedecer à lei judaica e não tinham virtualmente interesse algum nas sensibilidades judaicas. Muito pelo contrário. Quando se tratava de crucificar criminosos, neste caso, alguém acusado de crimes contra o Estado, de modo geral não havia misericórdia, nem preocupação com a sensibilidade de ninguém. O ponto central da crucificação era torturar e humilhar uma pessoa o mais plenamente possível, e mostrar aos espectadores o que acontecia com alguém que fosse um agitador aos olhos de Roma. Parte da humilhação e degradação era o corpo ser deixado na cruz após a morte, sujeito a animais necrófagos. Jean-Dominique Crossan fez a sugestão deveras infame de que o corpo de Jesus não foi ressuscitado, mas comido por cães. 56. Quando ouvi essa sugestão pela primeira vez, eu não era mais cristão e não fiquei ultrajado em termos religiosos, mas achei excessivo e sensacionalista. Isso, porém, foi antes de eu fazer qualquer pesquisa real sobre o assunto. Meu ponto de vista, hoje, é de que não sabemos e não podemos saber o que realmente aconteceu com o corpo de Jesus. No entanto, é absolutamente verdadeiro que, pelo que podemos afirmar a partir de todas as evidências sobreviventes, o que normalmente acontecia com o corpo de um criminoso era ser deixado para se decompor e servir de alimento para animais necrófagos.
A crucificação era tensionada como um desincentivo público ao envolvimento em atividades subversivas, e o desincentivo não acabava com a dor e a morte, continuava com a destruição do corpo na sequência. As evidências disso provêm de uma ampla gama de fontes. Uma antiga inscrição encontrada no sepulcro de um homem assassinado por seu escravo na cidade de Cária conta-nos que o assassino foi pendurado, vivo para os animais selvagens e as aves de rapina. 57 Horácio, o autor romano, fala em uma de suas cartas sobre um escravo garantir não ter feito nada de errado e seu amo responder: você não deve temer, portanto, servir de alimento aos corvos carniceiros na cruz. Epístola 1, 16, 46, 48. 58 O satirista romano Juvenal fala do abutre que se apressa do gado e cães mortos e dos cadáveres para levar um pouco de carniça para sua prole. Sátiras 14, 77, 78. 59 O mais famoso intérprete de sonhos do mundo antigo, um Sigmund Freud grego chamado Artemidoro, escreveu que era auspicioso para um homem pobre em particular ter sonhado a respeito de ser crucificado, uma vez que um homem crucificado é colocado no alto e sua matéria é suficiente para manter muitas aves. Livro dos Sonhos 2:53. 60 Existe um pouco de humor negro no Satiricon de Petrônio, outrora conselheiro do imperador Nero, sobre uma vítima de crucificação deixada por dias na cruz. Caps. 11, 12. É uma lástima que não tenhamos nenhuma descrição literária do processo de crucificação proveniente do mundo antigo, de modo que ficamos a imaginar os detalhes de como era executada. Contudo, referências constantes sobre a sina dos crucificados mostra que parte do martírio consistia em ser deixado de forragem para os necrófagos após a morte. Conforme o comentarista cristão conservador Martin Gell certa vez observou, a crucificação era agravada pelo fato de as vítimas com frequência não serem sepultadas. Era uma imagem estereotipada que a vítima servisse de comida para animais selvagens e aves de rapina. Nesse sentido, a humilhação ficava completa. 61 Devo destacar que outros comentaristas cristãos conservadores garantiram haver exceções à regra, conforme indicado nas obras de Filó, e que os judeus às vezes recebiam permissão para sepultar pessoas que haviam sido crucificadas. Entretanto, isso, na verdade, é uma leitura equivocada das evidências de Filó, como pode ser visto simplesmente pela citação de suas palavras em detalhe. A ênfase é minha. Governantes que conduzem seu governo como devem não fingem honrar, mas realmente honram seus benfeitores. Adotam a prática de não punir qualquer pessoa condenada até as notáveis celebrações em honra do nascimento dos ilustres da Casa Augusta chegarem ao fim. Soube de casos em que, às vésperas de uma festividade desse tipo, as pessoas que haviam sido crucificadas foram descidas e os corpos entregues aos parentes, por considerar-se bom conceder-lhes um sepultamento e lhes permitir os rituais de praxe. Pois era justo que os mortos também tivessem a vantagem de algum tratamento bondoso por ocasião do aniversário do imperador e também que a santidade do festival fosse mantida. 62 Quando a declaração é lida em seu todo, vê-se claramente que ela fornece a exceção que confirma a regra. Filó menciona esse tipo de caso excepcional exatamente porque vai contra a prática instituída. Duas coisas devem ser notadas. A primeira, e menos importante, é que, nos casos que Filó menciona, os corpos eram descidos da cruz para serem entregues a membros da família da pessoa crucificada para um sepultamento digno, ou seja, era um favor concedido a determinadas famílias, e poder-se-ia presumir que fossem famílias da elite, com conexões importantes. Os familiares de Jesus não tinham conexões importantes, não possuíam meios para sepultar ninguém em Jerusalém, nem mesmo eram de Jerusalém. Nenhum deles conhecia nenhuma das autoridades governantes para pedir o corpo, e mais ainda, em nossos relatos mais antigos, nenhum deles, nem mesmo a mãe, estava presente no evento. O ponto mais relevante tem a ver com quando e por que eram feitas as exceções mencionadas por Filó. Quando um governador romano decidia honrar o aniversário de um imperador romano, em outras palavras, honrar um líder romano em uma festividade romana.
Isso não tem nada a ver com a crucificação de Jesus, que não ocorreu no aniversário de um imperador romano. Ela aconteceu durante a festa da Páscoa judaica, um festival judaico amplamente reconhecido por alimentar sentimentos anti-romanos. É exatamente o tipo de ocasião contrária ao mencionado por Filó. E não temos registro nenhum, de governadores que abriram exceções em um caso desses. Em resumo, a prática romana comum era deixar o corpo de pessoas crucificadas decompor-se na cruz e ser atacado por necrófagos como parte do desincentivo ao crime. Não deparei com quaisquer indicações em contrário em qualquer fonte antiga. Claro que sempre é possível ter havido uma exceção. No entanto, deve ser lembrado que os contadores de história cristãos que indicaram que Jesus foi uma exceção à regra tinham um motivo muito convincente para fazê-lo. Se Jesus não tivesse sido sepultado, seu túmulo não poderia ser declarado vazio. Práticas gregas e romanas de valas comuns para criminosos. Meu segundo motivo para duvidar que Jesus tenha recebido um sepultamento digno é que, naquele tempo, criminosos de todos os tipos eram, via de regra, jogados em valas comuns. Mais uma vez, está disponível uma variedade de evidências de muitas ocasiões e locais. Diodoro Sículo, historiador grego do século IAC, fala sobre uma guerra entre Felipe da Macedônia, o pai de Alexandre, o Grande, na qual ele perdeu 20 homens para o inimigo, os locrianos. Quando Felipe pediu os corpos para sepultá-los, os locrianos negaram, indicando que a lei geral era de que ladrões de templo deviam ser lançados fora sem sepultamento. Biblioteca Histórica 16, 25, 2. 63. Por volta de 100 DC, o autor grego Dion Crisóstomo indica que, em Atenas, qualquer um que sofresse nas mãos do Estado por um crime tinha o sepultamento negado, de modo que no futuro não houvesse vestígio de um homem perverso. Discursos 31, 85. 64. Entre os romanos, sabemos que, após uma batalha travada por Otaviano, o posterior César Augusto, imperador quando Jesus nasceu, um dos capturados suplicou pelo sepultamento, a que Otaviano replicou: as aves logo vão resolver essa questão. Suetônio, Augusto 13. E somos informados pelo historiador romano Tácito a respeito de um homem que cometeu suicídio para evitar a execução pelo Estado, uma vez que qualquer um que fosse legalmente condenado e executado tinha sua propriedade confiscada e era privado do sepultamento. Anais 6. 65. Mais uma vez, é possível que Jesus fosse uma exceção, mas nossa evidência de que isso possa ter acontecido dever ser julgada deveras tênue. As pessoas crucificadas normalmente eram deixadas na cruz como alimento para necrófagos, e parte da punição por crimes ignominiosos era ser lançado em uma vala comum, onde em breve os corpos decompostos não podiam ser distinguidos uns dos outros. Nas tradições sobre Jesus, é claro que seu corpo tinha de ser distinguido dos outros. Do contrário, não poderia ser demonstrado que ressuscitou fisicamente. A política de Pôncio Pilatos em particular. Meu terceiro motivo para duvidar da tradição do sepultamento tem a ver com o governo romano da Judeia naquele tempo. Um dos principais desgostos de qualquer historiador do cristianismo primitivo é não ter muito mais, informações sobre Pôncio Pilatos, o governador da Judeia de 26 a 36 DC, que, entre muitas outras coisas, condenou Jesus à crucificação. Tudo o que sabemos a respeito dele, entretanto, aponta na mesma direção. Era um governante feroz, violento, de temperamento maldoso, que não demonstrava interesse nenhum em mostrar misericórdia e bondade aos súditos e não manifestava respeito pelas sensibilidades judaicas. O governo de Pilatos está ligeiramente documentado em registros materiais remanescentes, pois temos algumas moedas cunhadas durante seu reinado e uma inscrição que o menciona, descoberta em tempos modernos na Cesareia. O registro do Novo Testamento é um tanto confuso por motivos já mencionados. Com o passar do tempo, os autores cristãos, inclusive dos evangelhos, retrataram Pilatos cada vez mais simpático a Jesus, e mais contrário aos judeus recalcitrantes que exigiram a morte de Jesus.
Como sugeri, essa exoneração progressiva de Pilatos serve a evidentes propósitos antijudaicos, de modo que os relatos do julgamento de Jesus nos evangelhos posteriores, Mateus, Lucas e João, devem ser vistos com desconfiança. Em uma tradição antiga de Lucas temos uma imagem mais clara de como era o homem em os galileus cujo sangue Pilatos misturou aos sacrifícios deles. Lucas 13:1. Isso soa como se Pilatos tivesse executado os judeus enquanto realizavam seus deveres religiosos. É uma imagem inquietante. Porém, coincide muito bem com o que sabemos de Pilatos por outras fontes literárias, em especial Jósefo, historiador judeu do século I. Jósefo fala de 2 episódios que ocorreram enquanto Pilatos era governador da Judeia. O primeiro ocorreu quando ele assumiu o cargo. Ao chegar a Jerusalém sob o manto da noite, Pilatos colocou ao redor da cidade estandartes romanos ornamentados com a efígie do imperador. Quando os judeus de Jerusalém viram os estandartes pela manhã, ficaram ultrajados. Não se permitiam imagens na cidade sagrada, conforme sugerido pela lei de Moisés, que dirá imagens de um governante estrangeiro adorado em outras partes como um deus. Uma multidão judaica foi até Pilatos, diante de seu palácio na Cesareia, e exigiu que ele removesse os estandartes, levando a um impasse que durou 5 dias. Pilatos não tinha interesse algum em curvar-se às exigências dos judeus, que contraste com as histórias do julgamento de Jesus nos evangelhos. Pelo contrário, ao fim dos 5 dias, mandou suas tropas cercarem os manifestantes judeus, em 3 fileiras, e trucidá-los. Em vez de recuar, todos os judeus ofereceram o pescoço e disseram aos soldados que cumprissem a missão. Preferiam morrer a ceder. Pilatos percebeu que não podia matar tamanha multidão a sangue frio e, surpreso com a prodigiosa superstição deles, ordenou a retirada dos estandartes. Antiguidades Judaicas 18:3-1. 66. O segundo incidente resultou em violência de verdade. Pilatos quis construir um aqueduto para abastecer Jerusalém com água fresca. Isso estava muito bem, mas ele financiou o projeto saqueando o tesouro do templo. As autoridades e o povo ficaram indignados e protestaram ruidosamente. Pilatos reagiu mandando seus soldados se misturarem ao povo, disfarçados, para atacar as pessoas não com espadas, mas com clavas, a seu comando. Eles assim fizeram, e muitos judeus foram mortos na investida, e muitos outros morreram pisoteados no tumulto subsequente. Antiguidades 18:3-2. Pilatos não era um prefeito benevolente, que ouvisse gentilmente os protestos do povo que governava. Seria Pilatos o tipo de governante que quebraria a tradição e a política caso um membro do conselho judaico amavelmente solicitasse permissão para proporcionar um sepultamento digno a uma vítima crucificada? Não, pelo que sabemos. Conforme Crossan afirma desdenhosamente, Pilatos era um governador romano ordinário de segunda categoria, sem nenhuma consideração pelas sensibilidades religiosas judaicas, tendo a força bruta como solução normal até mesmo para protestos desarmados ou multidões renitentes. 67. Ainda mais vívida é a queixa de Filó, que viveu no tempo de Pilatos e indicou que sua administração fora caracterizada por sua venalidade, sua violência, seus roubos, seus assaltos, seu comportamento abusivo, suas frequentes execuções de prisioneiros não julgados e sua infindável ferocidade selvagem. Embaixada Gaio 302. 68. Como eu disse, existem algumas coisas que simplesmente não podemos saber sobre as tradições relativas à ressurreição de Jesus. Uma dessas tradições, que a narrativa da ressurreição em si pressupõe, é de que Jesus recebeu um sepultamento digno, seja de membros do Sinédrio ou de um de seus integrantes proeminentes, José de Arimateia. Como historiador, não penso que possamos dizer categoricamente que seja uma tradição falsa, embora eu ache exagero dizer categoricamente que Jesus foi comido por cães. Por outro lado, é certo que não sabemos se a tradição é verdadeira, e de fato existem alguns motivos muito convincentes para duvidar dela. Eu, particularmente, duvido.
Se os romanos seguiram sua política e costumes normais, e se Pilatos era o homem que todas as nossas fontes indicam que fosse, é altamente improvável que Jesus tenha sido sepultado de forma adequada no dia de sua execução em um túmulo que alguém pudesse identificar mais tarde. Houve um túmulo vazio. A descoberta de um túmulo vazio pressupõe, em primeiro lugar, que houve um túmulo, e que este fosse conhecido, e que fosse descoberto, é claro. Contudo, quando se tem sérias dúvidas até mesmo sobre a existência de um túmulo, os relatos de sua descoberta são igualmente lançados em dúvida. Os apologistas cristãos costumam argumentar que a descoberta do túmulo vazio é um dos dados históricos mais seguros da história dos primórdios do movimento cristão. Eu mesmo costumava pensar isso. No entanto, simplesmente não é verdade. Dada a nossa suspeita sobre a tradição do sepultamento, existe bastante motivo para se duvidar da descoberta de um túmulo vazio. Entre outras coisas, isso significa que os historiadores que não acreditam que Jesus ressuscitou não devem se sentir impelidos a apresentar uma explicação alternativa sobre por que o túmulo estava vazio. Os apologistas costumam se esbaldar com tais explicações. Qualquer um que diga que os discípulos roubaram o corpo é atacado por pensar que homens de tamanha moral, que acreditavam firmemente no que faziam, poderiam cometer algo assim. Qualquer um que diga que os romanos retiraram o corpo é vaiado com afirmações de que eles não teriam motivo para fazer isso e teriam apresentado o corpo se estivessem com ele. Qualquer um que diga que o túmulo estava vazio porque as mulheres foram ao sepulcro errado é chegado por não perceber que poderia ocorrer a alguém, um descrente, por exemplo, ir ao túmulo certo e revelar o corpo. Qualquer um que afirme que Jesus não morreu de verdade, mas simplesmente entrou em coma e por fim despertou e saiu do túmulo é escarnecido por pensar que um homem que foi torturado quase até a morte pudesse afastar uma rocha e aparecer aos discípulos como o Senhor da vida, quando de fato pareceria à beira da morte. Não sou adepto de nenhuma dessas ideias alternativas, porque não acho que saibamos o que aconteceu com o corpo de Jesus. Todavia, olhando para o assunto de um ponto de vista histórico, apenas qualquer uma das ideias é mais plausível do que a afirmação de que Deus ressuscitou Jesus fisicamente. Uma ressurreição seria um milagre, e como tal desafiaria todas as probabilidades. De outro modo não seria um milagre. Dizer que um acontecimento que desafia a probabilidade é mais provável do que algo que seja simplesmente improvável é ir de encontro a qualquer coisa que envolva probabilidades. Claro que não é provável que alguém removesse o corpo de forma inocente, mas não há nada de inerentemente inverossímil nisso. Claro que é improvável que um dos seguidores de Jesus roubasse o corpo e depois mentisse a respeito, mas, bem, as pessoas fazem coisas erradas o tempo todo e mentem a respeito. Até mesmo gente religiosa. Até mesmo pessoas que se tornam líderes religiosos. E ninguém deve ser dissuadido pela afirmação. Ninguém estaria disposto a morrer pelo que sabia que era uma mentira. Não sabemos o que aconteceu com a maioria dos discípulos no fim. Com certeza não temos evidências de que foram todos martirizados por sua fé. Pelo contrário, quase com certeza a maioria não foi. Assim, não há necessidade de se falar sobre alguém morrer por uma mentira. Além do mais, temos muitos exemplos na história de gente que morre por mentiras quando pensa que será a serviço de um bem maior. Contudo, isso não vem ao caso. Não sabemos como a maioria dos discípulos morreu. Meu ponto é que é possível pensar em dúzias de cenários plausíveis para a tumba estar vazia, e qualquer um desses cenários é, a rigor, mais provável que um ato de Deus. No entanto, tudo isso está além da questão, que é não sabermos se o túmulo foi descoberto vazio, porque não sabemos sequer se houve um túmulo. Neste contexto, tenho que ressaltar que a descoberta do túmulo vazio parece uma tradição posterior. Ocorre em Marcos pela primeira vez, cerca de 35 a 40 anos depois da morte de Jesus. Nossa testemunha anterior, Paulo, não diz nada a respeito. Alguém inventaria as mulheres no túmulo?
Os apologistas cristãos argumentam com frequência que ninguém inventaria a descoberta do túmulo vazio, exatamente porque, de acordo com essas narrativas, foram mulheres que acharam o túmulo. Essa linha de raciocínio crê que as mulheres eram amplamente vistas como não confiáveis e, de fato, seu testemunho não podia ser aceito em tribunais de justiça. De acordo com essa perspectiva, se alguém quisesse inventar o conceito da descoberta do túmulo, por certo diria que havia sido descoberto por testemunhas confiáveis, isto é, discípulos homens 69. Eu também defendia esse ponto de vista, por isso entendo sua força. Todavia, agora que fui mais fundo no assunto, vejo sua verdadeira falha. Em resumo, ela sofre de pobreza de imaginação. Não requer muito esforço mental imaginar que inventaria uma narrativa na qual as mulheres seguidoras de Jesus, em vez dos homens, descobrem o túmulo. A primeira coisa a destacar é que não estamos falando de um tribunal de justiça judaico no qual as testemunhas foram chamadas para depor. Estamos falando de tradição oral sobre o homem Jesus. Contudo, quem inventaria mulheres como testemunhas do túmulo vazio? Bem, para começar, talvez mulheres. Temos bons motivos para pensar que as mulheres estivessem particularmente bem representadas nas comunidades cristãs primitivas. Pelas cartas de Paulo sabemos, a partir de passagens como Romanos 16, que as mulheres desempenharam papéis de liderança essenciais nas igrejas, ministrando como diáconos, conduzindo os serviços em casa e envolvendo-se em atividades missionárias. Paulo fala de uma mulher na igreja romana como notável entre os apóstolos júniores em RM 16, 7. As mulheres também são reputadas com destaque no ministério de Jesus ao longo dos evangelhos. Pode muito bem ter sido assim historicamente. Em todo caso, não há nada de implausível em pensar que mulheres que consideraram as comunidades cristãs recém-fundadas pessoalmente liberadoras tenham contado histórias à luz de sua nova situação, retratando mulheres com um papel maior na vida e na morte de Jesus do que realmente tiveram historicamente. Não é preciso muita imaginação para pensar que as contadoras de histórias sugeriram que as mulheres foram as primeiras a acreditar na ressurreição após encontrar o túmulo de Jesus vazio. Além disso, a afirmação de que as mulheres encontraram o túmulo vazio dá mais sentido às realidades da história. A preparação dos corpos para o sepultamento normalmente era trabalho de mulheres, não de homens. Então, por que as narrativas não falariam de mulheres que foram preparar o corpo? Além do mais, se nas narrativas são elas que foram ao túmulo para ungir o corpo, naturalmente seriam elas que encontrariam o túmulo vazio. Somado a isso, nossas fontes primitivas são bastante claras quanto aos discípulos homens terem fugido do local e não estarem presentes na crucificação de Jesus. Conforme afirmei antes, isso pode muito bem ser um fato histórico. Os discípulos temeram pela própria vida e foram se esconder ou escapuliram da cidade a fim de evitar a prisão. Para onde iriam? Presumivelmente, para casa, para a Galileia, que ficava a mais de 150 quilômetros e levaria pelo menos uma semana para se chegar a pé. Se os homens se dispersaram ou voltaram para casa, quem restou na tradição para ir ao túmulo? As mulheres que tinham ido para Jerusalém com o grupo apostólico e presumivelmente não precisavam ter medo de ser presas. Além disso, pode-se imaginar motivos estritamente literários para se inventar mulheres no túmulo vazio. Suponhamos que Marcos inventou a narrativa. Particularmente, não acho que ele o tenha feito. Claro que não há como saber, mas desconfio que Marcos herdou a narrativa de sua tradição. Contudo, suponhamos que a tenha inventado. Haveria muitos motivos, apenas de sua perspectiva literária, para fazer isso. Quanto mais se sabe sobre o Evangelho de Marcos, mais fácil é pensar em motivos. Vou dar apenas um. Ao longo de toda a narrativa, Marcos faz questão de salientar que os discípulos homens nunca entendem quem é Jesus. A despeito de todos os seus milagres, a despeito de todos os seus ensinamentos, a despeito de tudo o que o veem fazer e dizer, eles nunca sacam.
E assim, no final do Evangelho, quem entende que Jesus não permaneceu morto, mas ressuscitou? As mulheres. Não os discípulos homens. E as mulheres nunca falam, de modo que os discípulos homens jamais chegam a um entendimento de Jesus. Tudo isso é coerente com a perspectiva de Marcos e com o que ele tentou fazer de um ponto de vista literário. Mais uma vez, não estou dizendo que Marcos inventou a narrativa. Todavia, se podemos facilmente imaginar um motivo para Marcos inventá-la, não é preciso forçar muito para pensar que um ou mais de seus predecessores também pudessem ter motivos para fazê-lo. No fim, simplesmente não podemos dizer que não haveria nenhum motivo para alguém inventar a narrativa das mulheres descobrindo o túmulo vazio. A necessidade de um túmulo vazio. Em resumo, existe uma boa quantidade de motivos para alguém querer inventar a história de que Jesus foi sepultado em um túmulo conhecido e que este foi encontrado vazio, seja quem for que o tenha encontrado. E o mais importante é que a descoberta do túmulo vazio é central para a afirmação de que Jesus ressuscitou. Se não houvesse um túmulo vazio, Jesus não teria ressuscitado em corpo físico. Quero ressaltar esse adjetivo. Sem um túmulo vazio, não haveria fundamento para se dizer que Jesus ressuscitou fisicamente. Como veremos melhor no próximo capítulo, alguns cristãos primitivos acreditavam que Jesus ressuscitou em espírito, mas que seu corpo se decompôs. Esse ponto de vista veio a se tornar proeminente entre diferentes grupos de gnósticos cristãos. Podemos ver evidências de sua presença mesmo nas comunidades dos autores que produziram nossos evangelhos canônicos. Quanto mais recente é o evangelho, maior é a tentativa de provar que Jesus ressuscitou no corpo físico, não só espiritualmente. Em nosso primeiro evangelho, Marcos, fica claro que Jesus ressuscita fisicamente, porque o túmulo está vazio, o corpo se foi. Mais tarde, em Mateus, fica ainda mais claro que Jesus ressuscitou fisicamente, não apenas em espírito, porque Jesus aparece para os seguidores, e alguns deles o tocam. Mateus 28, 9. Em Lucas fica ainda mais evidente porque, quando Jesus aparece aos discípulos, ele fala sem rodeios que tem carne e ossos, ao contrário de um espírito, e manda que toquem nele para verem por si mesmos. Lucas 24, 39, 40. A seguir, come um pouco na frente deles para convencê-los. 24, 41, 43. Mais adiante ainda, em João, Jesus não só prepara uma refeição para os discípulos, João 21, 9, 14, como, quando um deles duvida, pede-lhe que coloque o dedo nas chagas para ter certeza de que é ele e de que ele ressuscitou fisicamente, com as chagas e tudo, 20, 24, 29. Alguns cristãos duvidaram de que a ressurreição fosse uma coisa física. Os evangelhos que entraram no Novo Testamento, ao contrário de vários que não entraram, ressaltam que a ressurreição foi de fato a ressurreição do corpo físico de Jesus. Esses debates podem ter graçado desde o início nas comunidades cristãs primitivas. Se assim foi, a tradição do túmulo vazio não serviu apenas para mostrar aos descrentes que Jesus ressuscitou, serviu também para mostrar aos crentes que a ressurreição não era uma questão só do espírito, mas igualmente do corpo. 49 A ampla maioria dos estudiosos sobre esse assunto concorda em que os 12 versos finais de Marcos foram adicionados por um escriba posterior. O livro quase com certeza terminava em 16, 8.